O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Ofensiva da Ucrânia contra a Rússia não é filme de Hollywood, diz o ator Zelensky. Tá, entendi agora, né? Hollywood ator. Demorei um segundo para registrar. Vamos lá, primeiro, né? A gente está gravando esse programa na sexta-feira, dia 23. Nós temos, né, uma situação em desenvolvimento, né, na noite moscovita. A gente vai atualizar um pouquinho daqui a pouco. Né? Mas então, antes que alguém pergunte, isso não deveria ser a notícia principal do bloco e tal, né? É o que está acontecendo agora, durante a gravação, né? Então já aconteceu vezes, né? Talvez a mais traumática, entre aspas, para mim, foi o programa que a gente estava gravando durante o autogolpe na Turquia. Teve o do atentado de Paris também. Do atentado de Paris, que você mencionou na live com o Petit Jornal, né? Isso. Inclusive para os nossos ouvintes, para quem quiser conhecer um pouquinho, inclusive, a história do Xadrez Herbal, o surgimento do podcast, o trabalho do Matias Podcast, bastidores, informações, exclusividades e fofocas. A gente participou de uma live, né, com o Daniel e o Tanguy do Petit Jornal, tá lá no canal deles no YouTube, tá? Para quem quiser assistir. Então, é isso. O que tá ocorrendo agora em Moscou, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas vamos seguir o roteiro, né? E o roteiro é: o próprio Zelensky, tá? E algumas autoridades ucranianas já estão falando que a contraofensiva ucraniana que está acontecendo agora, ela está sofrendo reveses inesperados. Tá? As palavras do Zelensky, né, foram de que não é como um filme de Hollywood, né, em que tudo acontece em 15 minutos, né, tudo acontece rapidamente, que os ocupantes, né, os russos, colocaram vastos campos minados que estão atrapalhando os nossos esforços e colocam em risco a vida das pessoas. Tá? Então, quando ele fala esse coloca em risco a vida das pessoas, é uma frase muito bem calculada, porque ele fala, o campo minado está atrapalhando a nossa ofensiva, mas as minas depois podem matar civis. Como é que vai ser? Ele já está insinuando sobre questões como, por exemplo, responsabilidade pela retirada dessas minas. E disse que os avanços ucranianos estão mais devagar do que o desejado. Tá? Vou repetir, todas as últimas coisas que eu falei agora são aspas do Zelensky. Tá? Não são palavras minhas, tá? São do Zelensky. Então, a gente teve nessa semana notícias tanto de locais em que os ucranianos, né, retomaram, né, territórios, como, por exemplo, uma vila, né, a vila de Piatikakti, que ela fica muito próxima da usina nuclear de Zaporizhia, né? Zaporizhia, né? Que é sempre um foco ali de combates desde o início da guerra, inclusive muitos aqueles sensacionalismos, né, de que a usina nuclear vai explodir, está colocando em risco a segurança de toda a Europa, né, coisas desse tipo. O governo ucraniano também afirmou que a Rússia, né, voltou a usar mísseis de cruzeiro contra infraestruturas em cidades, inclusive Odessa sendo atingida, né? Odessa é uma cidade histórica na Ucrânia, um dos principais portos ucranianos, é o principal porto ucraniano, né, hoje, sob controle ucraniano. No Mar Negro. No Mar Negro, e só que é uma cidade bem longe do fronte, atualmente, né? E, por sua vez, as autoridades russas afirmaram que uma das pontes que liga o Oblast de Kherson à Crimeia, tá, foram destruídas, era uma ponte rodoviária, tá, foram destruídas por um ataque ucraniano. Tá?
Então, essas foram algumas das notícias do front dessa semana. Lembrando que, assim, desde o início da guerra, a gente nunca ficou muito em aquela cobertura mais do Telegram, que eu sempre repito aqui, eu acompanho, claro, então de perdas, nome de batalha, nome de escaramuça, né? A gente sempre falou dos números gerais, mas então assim, eu tô falando isso porque toda semana sempre tem imagens novas, imagens de novos equipamentos sendo utilizados, e uma delas que repercutiu bastante, né, essa semana é de que a Rússia inaugurou um uso de um tanque-drone, tá? Digamos assim, um carro de combate autônomo, autônomo não, né? Controlado à distância, né? Ele não é autônomo propriamente dito, né? Controlado à distância, com explosivos, né? Sendo utilizado como um tanque-drone suicida. Tá? Embora não seja suicídio porque não tem uma pessoa ali, né? É que nem a munição errante que às vezes é chamada de drone kamikaze, né? Foi utilizado um modelo de carro de combate antigo, né? Que provavelmente estava, né, num depósito das Forças Armadas Russas, e ele acabou virando ali um míssil gigante sob esteiras, tá? E aí algumas pessoas sempre marcam o perfil de Xadrez Herbal no Twitter, a gente sempre agradece isso contribui para o programa, então repercutir essa questão aqui, embora não costume ser o nosso foco. Depois das declarações do Zelensky, por sua vez, né, o Ministério da Defesa ucraniano, via a vice-ministra, a Hanna Maliar, disse que o principal golpe, né, da contraofensiva ucraniana ainda está por vir. Tá? Ela escreveu isso no Telegram, no canal do Ministério da Defesa ucraniano. Tá? Aí, meu caro Matias, né, esse era o início previsto desse bloco, ou seja, fazer uma breve atualização do front, que é: a contraofensiva ucraniana está acontecendo, continua ocorrendo, os ucranianos tiveram avanços, porém tiveram avanços menores do que eles previam, e o uso de armamentos estratégicos ou de novos armamentos continuam, né? Inclusive teve imagens lá de um dos Leopard 2 que foi atolado numa trincheira e tal. Vamos para o que está rolando hoje, agora, nesse momento, em Moscou. Né? Que é o seguinte, no último programa a gente já havia falado, né? A gente já estava falando há algum tempo, né, sobre as declarações do Evgeny Prigozhin, que é o comandante, né, o chefe do grupo Wagner, que é o principal grupo de mercenários russo, que é empregado não apenas na Ucrânia, mas também na África, né? Quando a gente falou do início da Guerra do Sudão, a gente falou, inclusive, né, de como o Grupo Wagner é muito presente no Sudão, inclusive controlando, né, áreas com minas de ouro, e o Prigozhin vinha dando várias declarações, né, várias declarações criticando o comando russo, especialmente o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu. Ele inclusive usou, né, um termo racista devido à origem siberiana do Sergei Shoigu. Não, que a gente comentou na semana passada também. Exatamente. E por conta disso, teve um ouvinte nosso que fez um esclarecimento, né, que é o seguinte: o Luiz Felipe Gonçalves, porque eu falei que os tuvanos eram um povo mongol-siberiano, mas eles são túrquicos siberianos, tá? Peço desculpas. O Shoigu tem descendência tuvana pelo pai e a mãe é russa, tá? E a República Autônoma Russa vizinha dos tuvanos, né, os buriates, esses sim são mongóis, tá? Então, agradeço o Luiz Felipe Gonçalves pelo esclarecimento, peço desculpas pelo erro, né, que eu disse que era um povo mongólico, mas na verdade ele é um povo túrquico. E assim, os turcos e os mongóis são primos também, né? Mas ainda assim é um erro, peço desculpas. Então ele usou esse termo, um termo racista contra o Shoigu,
Ele já havia dito, né, meses atrás, de que o Ministério da Defesa russo não estava mandando munição suficiente, né? A gente comentou também que o Grupo Wagner tomou como prisioneiro um coronel do exército russo que atirou contra um comboio do Grupo Wagner. Então já tinham vários meses ali que você tinha um estranhamento e o Prigozhin subindo o tom. A questão é que, aparentemente, o fracasso subiu a cabeça do Prigozhin, né? Ele entrou num modo aí na última semana, né, postando vídeos e áudios, tá, dizendo basicamente que o Shoigu, o Sergei Shoigu, precisa ser retirado do cargo de ministro da Defesa, tá? Que o Ministério da Defesa e o Exército não ligam para a vida, né, dos soldados, que milhares de combatentes russos morreram à toa e que ele iria tomar, então, providências para a remoção do Shoigu do cargo. Ele disse que cerca de 2.000 integrantes do Grupo Wagner estavam prontos para agir para tirar o mal da liderança militar do país. Que a liderança militar do país esqueceu a palavra justiça, né? Semanas atrás ele disse, né, que os generais russos eram gordos, que não faziam nada, né, e que não tinham respeito das tropas, né? No caso do comentário sobre o peso, né, eu acho que ele estava falando do Surovikin, né, que foi comandante das tropas russas na Síria e ano passado chegou a comandar as tropas russas na Ucrânia. E é uma maneira também de criticar os oficiais por não estarem na ativa, né? Exatamente, né? É uma figura muito utilizada. Acho que o Enéas, não o Enéas brasileiro, o Enéas da Eneida. Ah, tá, não o Carneiro. Não. O das Guerras Púnicas. Isso, do período da República Romana, ele já usava essa questão, assim, né, do militar com sobrepeso, militar gordo, como exemplo do militar, como sinônimo de militar desonrado. Né? E só um parênteses, que eu vi uma foto recente do Prigozhin. Ele lembra muito o ator Jonathan Banks, que ficou mais conhecido pelo personagem Mike Ehrmantraut das séries Breaking Bad e Better Call Saul. Eu não tenho, esse é um dos meus erros, né? Você tem os seus, que não assistir Star Wars ou Senhor dos Anéis, eu tenho os meus. Mas, então o Prigozhin foi subindo esse tom, né? E aí, como eu disse, nessa semana, inclusive hoje, né? Ele disse, né? Ele falou claramente, tem que tirar o Shoigu do Ministério da Defesa, tá? Eu falei 2.000 combatentes, ele na verdade falou em 20.000 combatentes. Ele falou que 20.000 integrantes do Grupo Wagner estariam prontos para agir. Então, vamos lá. Né? Tem um detalhe curioso, tá, meu caro Matias? O próprio Surovikin, que eu mencionei, né, foi enviado pelo Putin para conversar com o Prigozhin, e ele postou um vídeo no Telegram, né, o Surovikin, o general, com um fuzil, tá, pedindo para que os camaradas do Grupo Wagner não resistam. Por que não resistam? Porque o Prigozhin foi declarado hoje, né, que ele estaria incentivando um motim e que ele será alvo de todas as providências necessárias pelo Estado russo. Tá? Tem vários vídeos circulando nas redes sociais de que os principais prédios de governo em Moscou agora estão cercados por tropas do Exército e da Guarda Nacional, né, como uma prevenção a eventuais ações do Grupo Wagner. Também tem notícias, né, e aí é o que está acontecendo agora, e podem ser rumores, tá? Mas eu vou até mudar, né? Também tem rumores de que alguns soldados russos já teriam se recusado, né, a eventualmente serem né, colocados contra o Grupo Wagner. E aí eu vou começar a nossa análise sobre esses desenvolvimentos, sobre esses fatos,
puxando algo que a gente já explicou aqui para os nossos ouvintes há muito tempo, e os nossos ouvintes estão familiarizados com isso, que é o seguinte: o Sergei Shoigu, né, a gente tem aquela brincadeira, né, de dizer que ele é o general bombeiro, porque ele não é um militar de carreira. Ele se tornou uma pessoa de destaque como chefe dos serviços de emergência da Rússia, cargo que ele ocupou por 20 anos, tá, gente? Que é o cargo que inclui, ele tem nível de ministério, e inclui o comando dos bombeiros, de serviços de emergência, serviços de calamidade pública e tudo mais, tá? E aí, em 2012, ele foi colocado como ministro da Defesa. Por quê? E aí os nossos ouvintes mais antigos vão se lembrar disso, tá? E eu vou repetir isso agora para os nossos ouvintes mais novos, que eu tenho esquecido. Ele substituiu um cara chamado Anatoly Serdyukov. O Serdyukov, ele foi o ministro da Defesa durante a Guerra da Geórgia, em 2008. Ele é um cara ligado à indústria armamentista, tá? Ele também não é militar, ele é um cara da indústria de armamentos. O sucesso da Guerra da Geórgia fez ele se tornar uma pessoa bastante conhecida, bastante notória, e a chefia dele no ministério fez com que ele conduzisse diversas reformas militares, tá, durante o seu governo, durante a sua gestão, melhor dizendo, né? Essas reformas acabaram resultando em duas coisas. Primeiro, algumas lideranças militares russas entraram em conflito com ele, porque ele queria, usando um termo bem simplório, tá, modernizar algumas questões das Forças Armadas russas, ainda ligadas, né, ao aparato herdado da antiga União Soviética. E quando eu digo desse aparato herdado da antiga União Soviética, não é uma questão política e ideológica, é o fato de que a União Soviética era um país muito maior que a Rússia, que tinha muito mais gente que a Rússia, era uma economia muito maior do que a Rússia independente, tá? A União Soviética chegou a ser a segunda maior economia do mundo, tá, gente? Pra quem não sabe. Então, a Rússia, até por ter herdado boa parte do armamento estratégico soviético, a Rússia ela tinha que lidar com... ela tem que lidar ainda. Isso, de certa forma, se relaciona com a própria guerra na Ucrânia, né? Tem que lidar com esse paquiderme militar que ela herdou e que ela não tem mais tamanho, seja demográfico, seja econômico, para sustentar. E isso acabou colocando ele em rota de choque com alguns militares, né? Especialmente generais de velha guarda. E segundo, ele começou a ficar muito notório, porque era programa novo de submarino, né? Era, né, modernização das Forças Armadas, o sucesso na Geórgia, o sucesso aqui e ali. E aí o Putin começou a olhar para esse cara e falou: ele pode ser um problema, né, para mim. Ele pode ser, né, eventualmente, né, um cara que queira concorrer comigo, que queira ser presidente também, né? É um cara que já tinha muitas conexões políticas. A esposa dele é de uma família tradicional da política russa, não vou me lembrar agora de quem exatamente. E aí ele foi usar ali um escândalo familiar como desculpa, né? E ele foi dispensado, ele foi demitido do cargo. E aí colocou o Shoigu no lugar dele. E o Shoigu é o quê? O Shoigu é um burocrata de Estado que está há 10 anos no cargo porque ele não mexe nos vesperos que o Serdyukov mexeu. E ele não é uma ameaça ao Putin. O Sergei Shoigu é um cara extremamente discreto na maioria das vezes, né? Então, olha só, o próprio, lembrando aqui, o Serdyukov ele nunca foi nem indiciado, porque ele depois recebe um perdão do Putin. Usam lá um escândalo qualquer de desculpa para dispensá-lo, mas ele recebe o perdão.
Então o Shoigu, ele é colocado no cargo, e daí vem a brincadeira do general bombeiro, né? Que ele é um cara que é um burocrata, discreto, que não seria visto como uma ameaça, né, pelo Putin, que não iria mexer em muitos vesperos, é um cara que já estava no aparato de Estado, né, é um cara que, não sendo militar, também não contaria com uma, digamos assim, uma lealdade extraordinária, né, dos outros militares, né, como, por exemplo, o Gerasimov, né, que é o principal general russo hoje, conta em alguns setores. E aí, por que eu tô fazendo esse preâmbulo todo? O Prigozhin falar que precisa derrubar o Shoigu e que ele vai derrubar o Shoigu, custe o que custar, enfim, alguma coisa assim, que ele vai usar o grupo Wagner, né, para derrubar o Shoigu, é um alerta pro próprio Putin, tá? Que vai olhar e falar, peraí, tipo, quem o Prigozhin pensa que é para querer derrubar meu ministro? Quem o Prigozhin pensa que é querendo aparecer desse jeito, fazendo esses vídeos, né? O Prigozhin, ele quer carreira política, ele quer ser presidente, né? O Prigozhin, muito provavelmente... Lembrando, o Prigozhin, ele é aliado do Putin também, ou pelo menos era, né? Até hoje. Ele tem um apelido, né, de cheiro-chefe de Putin, porque ele era de fato, né, o chefe ali, chefe de cozinha, tá, gente? Dos serviços ali de catering, né, do governo russo e tudo mais. Mas, ao dizer que ele quer derrubar o ministro da Defesa, que está no poder, né, que está no cargo, justamente porque não é uma ameaça ao Putin, né, ele deu um passo maior que a perna. Então, o governo russo, né, já afirmou, né, que vai tomar todas as providências necessárias. Repito, né, já mandaram o Surovikin para negociar a rendição, fez esse vídeo, né, no vídeo ele disse inclusive que pede para que eles sigam as ordens do Vladimir Putin, né, que eles são guerreiros numa causa em comum, inclusive, tá? É possível que a gente tenha um motim do grupo Wagner e trocas de tiro, escaramuças, pessoas mortas? Sim. É possível que isso escale para se tornar ali uma tentativa de golpe, uma mini guerra civil? Improvável, mas existe a possibilidade. Inclusive, as hashtags mais populares do momento é Russian Coup and Russian Civil War. Pois é. Mas, muito provavelmente o que vai acontecer é o grupo Wagner vai ser desmantelado, porque agora ele se torna, né, começou a se tornar um problema para o Putin, porque o grupo Wagner era útil quando você precisava lá do moedor de carne, né, em Bakhmut, né, então você faz lá os contratos expressos, né, que são diferentes dos contratos com o Ministério da Defesa, e pronto. Inclusive, vamos lembrar que semana passada as tropas chechenas na Ucrânia aceitaram o comando russo e o grupo Wagner disse que não ia assinar os contratos com o governo russo. Né? A gente repercutiu isso semana passada. Então, assim, o Prigozhin deu um passo maior que a perna. O Prigozhin, ele comprou uma briga com as forças armadas russas, que são, né, usando um termo que é muito utilizado, né, o establishment, né? Elas são parte importantíssima do establishment russo, talvez a parte mais importante do establishment russo hoje, né, num cenário de guerra. Mas então muito provavelmente o que vai acontecer? O grupo Wagner vai ser desmantelado. Vamos lembrar que muitas das pessoas que hoje fazem parte do grupo Wagner são pessoas já, entre aspas, né, muitas aspas, né, mas são pessoas que já seriam consideradas ali indesejadas, né, são ex-prisioneiros, né, pessoas que, enfim, aceitaram servir em condições muito complicadas, servir na guerra. São pessoas já, né, que passaram pelos traumas e pela brutalização da guerra, né, a guerra brutaliza as pessoas. E o Prigozhin, assim, eu se fosse ele já fazia um testamento. Porque, assim, falando sério, porque assim, ele declarou uma luta de vida ou morte com o establishment russo. E ele tem uma discrepância de forças bastante grande, né? O Putin, né, vê esse cara agora como uma possível ameaça a ele.
Os generais veem esse cara como uma possível ameaça, ou no mínimo um desaforado, um amotinado, né, que é o termo da acusação oficial, né, de conduzir um motim. Né? Então, assim, aí entra, né, se o Putin, né, já previa que isso aconteceria e deixou o Prigozhin se empolgar para se livrar dele, ou se o Putin, isso a gente não tem como saber agora, tá, gente? Ou se o Putin vai ficar no meio dessa queda de braço entre o grupo Wagner de um lado e os generais do outro. Né? E se ele tiver que optar por um lado, ele vai optar pelos generais. Não tenho dúvidas. O fato é, o Prigozhin dá o passo maior que a perna. Isso é muito claro. Ele pode sair vencedor dessa situação e se tornar, sei lá, derrubar o Putin por algum acidente da natureza? É possível, mas é muito improvável. O mais provável é que o Prigozhin, né, suicidem ele aí em breve, né, em algum momento. Tá? E assim, também é importante mencionar que as críticas do Prigozhin, mesmo o Prigozhin sendo uma pessoa, né, que o Prigozhin é um cara que, assim, eu vou contar uma história horrível aqui, tá, gente? Pra quem for muito sensível, né, dá uma avançada aí, né, pula aí um minuto mais ou menos. O grupo Wagner integrantes do grupo Wagner foram acusados de crime de guerra porque eles executaram um desertor a marteladas. E aí o Prigozhin deu um martelo cromado de presente pros caras. Então, assim, a gente não tá falando de um santo, tá, gente? O que eu ia falar é, mesmo essa figura que comanda um grupo mercenário, um grupo responsável por atrocidades na Ucrânia, um grupo que está agindo em vários locais da África, que é um braço clandestino da própria política externa russa, as críticas que ele fazem sentido, algumas delas, né? Essas denúncias de eventual negligência da vida de recrutas na Ucrânia, se você olha para o número de mortos, elas fazem sentido, né? Se você olhar para o que foi Bakhmut, aquele moedor de carne, ela faz sentido. Tá? Então é importante também deixar isso claro, né? Que não descartar tudo. E aí eu vou, né, citar aqui o tweet, né, do nosso ouvinte flamenguista Celso Rocha de Barros, né, que é colunista da Folha, né, e autor do... Né, o livro dele recentemente estava entre os best-sellers, né, o livro sobre a história do PT. O cara que a gente um dia vai trazer aqui, né? Eu só não digo que ele é genial porque ele é flamenguista. Brincadeiras à parte. Ele postou assim no Twitter, né? Então os bonitão aí acham que contratar mercenário é bom negócio. E uma foto, num ângulo muito interessante, de uma estátua do Nicolau Maquiavel. Né? Porque o Maquiavel, no Príncipe, né, ele fala que o correto é que existam, né, exércitos regulares formados pelos próprios cidadãos, porque mercenários não são confiáveis, porque mercenários podem não cumprir ordens, porque eles podem te trair e porque eles podem se virar contra você mesmo. Né? Então tá aí, Maquiavel já avisava, né? Ou então tem aquele ditado, não sei qual que é a origem espanhola, né? Se você criar corvos, eles vão querer comer seus olhos. Cria cuervos que te sacarão os ojos. Não sei se é espanhol, se é argentino, não sei. É mais ou menos isso, né? É que no caso o Prigozhin não é ele não é um corvo do tamanho suficiente, tá? Mas tanto é que uma das maiores ofensas no meio futebolístico é mercenário. Pois é, né? Jogar moeda nos jogadores e tudo mais, né? Então, assim, para mim, o enigma é o que estava se passando na cabeça do Putin. Se o Prigozhin saiu do controle dele, se ele alimentou esse comportamento do Prigozhin, né, em outros canais para eventualmente se livrar dele, se o Putin viu o Prigozhin como realmente uma ameaça, né? Se o Prigozhin, por exemplo, o Prigozhin pode achar que ele está agindo nos interesses do próprio Putin, né? Também tem isso. O Prigozhin, às vezes, na cabeça dele, ele fala, poxa, o Putin, que é meu aliado, está sendo enganado pelos generais. Inclusive esse foi tema de um dos vídeos do Prigozhin, dizendo que os generais mentem para o Putin, omitem os números verdadeiros de mortos na guerra, tal.
Então o Prigozhin pode estar pensando, não, tô agindo em nome dos interesses do Putin contra os generais que estão manipulando ele. Tá? Isso a gente não tem como saber. E repito, tudo isso que a gente está comentando são coisas que estão acontecendo agora, então peço, né, um pouco aí de desconto, né, eventualmente com os novos desdobramentos, tá? Você tem, e repito, tá pipocando tudo que é tipo de vídeo, de imagem, né, das tropas russas em Moscou, as tropas do grupo Wagner no Oblast de Rostov, né, que fica perto, né, tanto que o nome completo de Rostov é Rostov-no-Don, né, Rio Don, da bacia do Don, que é ligada à palavra Donbas, tá, gente? Então, assim, pode ser que daqui a 3 horas tudo isso que a gente falou agora tenha ficado obsoleto. Então peço esse desconto. Aí, meu caro Matias, voltando aqui pro roteiro como planejado, né, tivemos a visita, né, do Cyril Ramaphosa à Ucrânia, que a gente repercutiu semana passada, e de lá ele foi para a Rússia, né, o Cyril Ramaphosa e outras lideranças ucranianas, africanas, desculpem, né, presidentes de África do Sul, Senegal, Comoros e Zâmbia, lembrando que o presidente de Comoros é o secretário-geral da União Africana, e também os ministros de Relações Exteriores da República do Congo, do Egito e de Uganda. E depois eles foram para a Rússia, né, onde se encontraram com Putin, participaram do Fórum Econômico de São Petersburgo, e o Cyril Ramaphosa disse que a missão foi histórica e um sucesso para levar as preocupações africanas em relação à guerra e que a guerra precisa parar imediatamente. Tá? Foram as palavras do Cyril Ramaphosa. E aí você trouxe uma outra notícia ligada à África do Sul. Isso, eu encaixei ela aqui no roteiro, né, porque é relacionada com a Europa, mais especificamente com os Países Baixos, já que o governo neerlandês comissionou um relatório sobre o envolvimento do país na escravidão, incluindo, né, cerca de 200 anos na África do Sul, e convertendo, né, isso para as quantias atuais, só na África do Sul o Estado neerlandês lucrou mais de €500 bilhão. Então, cobra-se, né, a partir de agora, reparações para a África do Sul. Pois é, né, é algo que a gente é uma tecla que a gente sempre bate, que você até brincou, né, no discurso do Lula lá no Eiffel Palooza, lá, esqueci o nome do festival, né, e tá certo mesmo. E quem tiver interesse, o documento está na íntegra aí nas internets, mas é em 480 páginas em neerlandês, então... Aí você me quebrou. O problema não é nem... Eu não vou fingir que 480 páginas são um problema, mas em neerlandês aí fica difícil mesmo. O título é Staat, com A duplo, Slaver, N-I-J, né? Eu não sei como se pronuncia, enfim, mas tá lá na íntegra. Os cavaleiros que dizem Ni. Foi o que eu pensei, você lendo isso daí. Agora, em outras notícias da guerra, né, a RNZ, que a gente sempre cita aqui, ela pediu desculpas, né, por ter publicado lixo pró-Kremlin. Foram as palavras do próprio editor-chefe da RNZ, já que eles, quando foram publicar uma matéria cuja fonte original era uma matéria de outra agência, eles fizeram uma edição inapropriada, colocando jargões... Era uma matéria da Reuters, tá? Colocando jargões pró-Rússia, tá, na matéria. Depois, vamos para a última terça-feira, dia 20, né? Segunda-feira, dia 19, desculpe, quando o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que há um risco real de que Vladimir Putin possa usar armas nucleares táticas, né? E ele ainda mandou deu uma carteirada ali. Ele falou assim: quando estive aqui há 2 anos e disse que estava preocupado com a seca do Rio Colorado, me olharam como se eu estivesse louco. E me olham assim quando digo que estou preocupado que Putin use armas nucleares táticas. É um perigo real.
Né? E é aquela coisa, né, Joe? Todo mundo lembra dos nossos erros, mas não lembra dos nossos acertos, né? O tanto de acerto que a gente já teve aqui no Xadrez Herbal, mas aí o pessoal, né, enfim, brincadeiras à parte. Também tivemos, né, a acusação nessa semana de que a Rússia acusou a Ucrânia de ter usado mísseis de cruzeiro, tá, fornecidos pela OTAN contra aquela ponte que eu mencionei que liga o Oblast de Kherson à Crimeia. Tá? E aí, lembrando, né, que a Rússia considera a Crimeia o seu território soberano e eventual ataque a ela teria para os russos repercussões maiores. Também tivemos, essa semana, a Ukraine Recovery Conference em Londres, tá? Que juntou cerca de 60 bilhões de euros para a reconstrução da Ucrânia, incluindo doações de governos da União Europeia e também doações privadas e financiamento de outras instituições. Tá? Mas isso seria para a reconstrução do país, com questões como, por exemplo, hospitais e estradas, não seria para ajuda militar. A Rússia essa semana também foi criticada no relatório anual da ONU sobre o tratamento de crianças em zonas de conflito, tá? E a Rússia foi colocada na categoria mais grave, tá? De países diretamente responsáveis pela morte de crianças, afirmando que pelo menos 136 mortes de crianças na Ucrânia em 2022 são consequências diretas das ações russas, de um total de 477 mortes de crianças no país. O relatório também foi criticado, é um relatório produzido pelas agências da ONU, tá? E que é distribuído para os países, é entregue para os países. E o mesmo relatório foi criticado por embaixadores de países árabes, tá? Argélia e Arábia Saudita, por não colocarem Israel na mesma categoria que colocaram a Rússia, devido à morte de crianças palestinas. E finalmente, hoje, chegou ao fim, né, aquele exercício aéreo da OTAN, que a gente começou a repercutir no programa passado, né, que o Air Defender 23, que é considerado o maior exercício aéreo da OTAN do pós-Guerra Fria. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar a transitar pelos países, né? Começando agora, né, justamente pela Rússia, tá? Que disse que ficou surpresa, tá, com a decisão do Cazaquistão de não mais ser o anfitrião das conversas sobre o futuro da Síria, né, as conferências de Astana, né, que estavam o processo de Astana, né, como era chamado, que ocorriam desde 2017, e o governo cazaque, né, disse que não vai mais ser anfitrião das conversas, porque as conversas, né, depois de 20 rodadas, cumpriram o seu papel, tá? Como a criação de zonas de desescalação e reduzir o número de vítimas civis. Por sua vez, o governo russo, além de ter ficado surpreso, né, o Conselho de Segurança russo, que tem como principal figura, né, o ex-presidente Dmitry Medvedev, que fica falando aquelas bravatas, aquelas groselhas de vez em quando, né, que vai nucar Varsóvia, né, essas coisas. Mas o Conselho de Segurança russo disse que o Oeste está tentando criar uma barreira entre a Rússia e o Cazaquistão e estaria interferindo em questões no Cazaquistão e incentivando sentimentos nacionalistas. Finalmente, na Rússia, meu caro Matias, o país baniu a WWF, né? A WWF, né, aquela organização pela causa ambiental, né, World Wide Fund for Nature. Do urso panda. Exatamente, com o símbolo pandinha, né? Ela foi banida na Rússia por ser uma organização de interesses estrangeiros que busca minar o desenvolvimento econômico russo. Da Rússia, meu caro Matias, vamos para a Estônia, já que a Estônia, o parlamento da Estônia aprovou na última terça-feira, dia 20, né, a decisão de regularizar, de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá?
pessoas do mesmo sexo já podiam ter uma união civil no país e agora elas poderão ter todos os direitos do casamento. Foi aprovado com 55 dos 101 votos e a Estônia se torna, então, o primeiro país da ex-União Soviética a completamente regularizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Da Estônia, vamos para outro país da antiga União Soviética, para Moldova, onde o partido Shor foi banido. Né? O partido Shor era um dos principais partidos pró-Rússia e o organizador, né, dos protestos recentes contra o governo, né, da Maia Sandu, que, né, pela sua proximidade com o Ocidente. Os parlamentares que foram eleitos, né, pelo partido vão manter os seus assentos, porém terão agora, serão considerados independentes. Tá? O partido, inclusive, ele foi fundado em 1998 como um partido inicialmente social-democrata e progressivamente passou a se tornar um partido eurocético e pró-Rússia. De Moldova, nós vamos para a Sérvia, meu caro Matias, onde o Aleksandar Vučić, presidente sérvio, recebeu na quarta-feira, dia 21, em Belgrado, o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, que afirmou que Cuba reconhece a integridade territorial da Sérvia, né? Em outras palavras, né? Que Kosovo é da Sérvia, tá? E que apoia a Sérvia contra ações radicais de violência. Né? Não cita, né? Ele não citou nominalmente as palavras Kosovo ou Albânia, ou albaneses, ou kosovares, ou qualquer derivação disso, mas afirmou, né, que reconhece a integridade territorial e que apoia a Sérvia na sua luta contra violências extremistas. Tá? Então, já o Vučić disse, o fato que o que une Cuba e Sérvia é o fato de que somos países independentes e soberanos, defensores de uma liberdade que aproxima os nossos povos. E também em relação à questão do Kosovo, a União Europeia, né, convidou o presidente sérvio e o primeiro-ministro do Kosovo, né, o Albin Kurti, para conversas em Bruxelas, porém as conversas foram improdutivas e assim, publicar a foto, né, a foto oficial do encontro. Tá lá o Joseph Borrell, né, o chefe da diplomacia europeia, né, aquele que disse que a Europa é um jardim. Tem umas latinhas, sabe aquele líquido escuro com gás? Né? Sei. Umas latinhas. Eu sei, bem. Sei. Umas latinhas ali que tentaram esconder, mas não conseguiram esconder direito. E, cara, o Vučić e o Kurti estão com uma cara de nádegas, sabe, assim, assim, é uma foto constrangedora de ser publicada, sabe? Eu entendo fazer o registro, mas publicarem, sabe, não fazia sentido. Da Sérvia, nós vamos para a Grécia, tá, meu caro Matias? Onde, né, as autoridades gregas, né, afirmam, né, que continuam buscando, né, pessoas do naufrágio da quarta-feira passada, dia 14, que deixou pelo menos 79 pessoas mortas, né, e centenas de pessoas desaparecidas, né, o naufrágio de uma embarcação improvisada por traficantes de pessoas explorando migrantes e pessoas buscando refúgio, que tinham até 750 pessoas a bordo. Mas, embora oficialmente a Grécia, né, mantenha as buscas, tá, o governo paquistanês soltou uma nota lamentando a morte de 300 dos seus cidadãos. Tá, ou seja, basicamente o governo paquistanês considera que não existe mais a possibilidade de pessoas serem encontradas com vida e afirmou que quase metade das pessoas a bordo, né, eram pessoas de origem paquistanesa. Vamos lembrar que o Paquistão sofreu uma calamidade climática, né, gigantesca recentemente.
E isso faz com que muitas pessoas, né, migrem e tentem buscar outras oportunidades em outros países. Além disso, as agências da ONU, né, a Organização Internacional para a Migração e a Agência dos Refugiados, soltaram uma nota afirmando que a União Europeia precisa colocar a segurança no centro de suas ações no Mediterrâneo e que são necessárias ações decisivas para impedir novas tragédias como essas. Também em relação à Grécia, meu caro Matias, nesse final de semana, dia 25 de junho, teremos novamente eleições para o Parlamento Helênico. A gente explicou, né, o que aconteceu na Grécia na última eleição, de 21 de maio. Vamos brevemente recapitular, né? As últimas eleições do dia 21 de maio foi uma eleição com regras sui generis. Porque na Grécia você costuma ter, desde a década de 1990, um sistema de bônus, né, em que o partido, né, os partidos mais votados, além de eleger os seus representantes nos distritos, ganham um bônus nacional. E isso costumava viabilizar maiorias e governos. O governo do Syriza, do Alexis Tsipras, de esquerda, em 2016, acabou com o bônus, dizendo que ele era pouco democrático. Só que, quando você muda a lei eleitoral na Grécia, ela só passa a valer 2 eleições depois, para evitar que um partido mude as regras para o seu próprio benefício. E aí, a regra nova sem o sistema de bônus foi a regra vigente na eleição de maio de 2023 e que gerou um parlamento travado, já que os conservadores conseguiram 146 assentos, precisam de 151, e os 3 partidos de esquerda juntos não conseguem 151 também, porque você tem o partido de extrema-direita, né, o Solução Grega, que ficou com 16. Só que o que aconteceu? Depois que o Syriza acabou com o bônus, o governo conservador do Mitsotakis reinstaurou o bônus. E aí, então, essa eleição de agora vai ser com as regras incluindo o bônus. Então tudo indica, pelas pesquisas, que o Partido Conservador será vitorioso de novo, como foi em maio, mas que agora, não apenas com a vitória no voto proporcional, com o bônus, ele vai conseguir formar uma coalizão de governo viável. Da Grécia, nós vamos para a Alemanha, tá? Começando pelo fato de que o Bild anunciou que vai cortar 200 vagas de trabalho, né? O Bild é o principal tabloide diário, né, da Alemanha. E como essas pessoas serão substituídas? Inteligência artificial, tá? E assim, isso foi dito pelo jornal, tá? Não é que estão supondo, não. O jornal falou, olha, essas pessoas se tornaram agora redundantes. Então, assim, um jornalista com, sei lá, que app de inteligência artificial vai usar, vai poder fazer o trabalho de 10. Então, a gente vai cortar 200 vagas de trabalho, tá? Então, é o tipo de notícia que vai... de todo o programa, acho que essa é a notícia que os nossos ouvintes mais vão debater na sua mesa de jantar, na sua mesa de bar, né? Que é o avanço da inteligência artificial. Também na Alemanha, a agência de inteligência, né, uma das agências de inteligência da Alemanha, né, o Escritório Federal de Proteção da Constituição, publicou o seu relatório de 2022 e o diretor da agência, né, o Thomas Haldenwang, na apresentação, ele disse que hoje o Alternativa para a Alemanha, né, o partido, né, nacionalista, anti-imigração, populista, para não dizer que é de extrema-direita. Nacional socialista. Quase isso. Eles só não são nacionais socialistas porque tem o NSP, que ainda não conseguiu um assento nacional, e não duvido que consiga em breve, viu? Se conseguir vai ser por Rostock ou Leipzig. Mas enfim, ele disse que o AfD é a principal ameaça para a Constituição alemã hoje, tá? Afirmando que... e ele foi mais direto ainda, ele disse que pede para que as pessoas reflitam sobre o voto nessa legenda, tá? E ele, olha só, ele enumerou lá questões de por que o AfD é uma ameaça à Constituição. Ele cita ódio contra minorias, posições sobre imigrantes, antissemitismo, influência de Moscou
Ele fala assim: acredito que todas essas circunstâncias, que os eleitores alemães devem ter todas essas circunstâncias em mente quando tomarem sua decisão eleitoral. Também na Alemanha, uma mulher alemã foi condenada a 9 anos de prisão por crimes contra a humanidade, por ter feito parte, né, do Daesh, tá? Na qual ela acompanhou o seu marido, e por ter escravizado uma mulher yazidi. E, finalmente, uma notícia de hoje na Alemanha, que era para ser o Breaking News, mas não vai ser mais o Breaking News, vocês fiquem curiosos por enquanto. O parlamento alemão aprovou a reforma da migração para atrair mais trabalhadores qualificados para a Alemanha. Tá? Então isso vai diminuir alguns critérios de vistos de acordo com idade, qualificação profissional e qualificações linguísticas. Tá? Foram 388 votos a favor, 234 contra e 31 abstenções. Tá? E que seguiu basicamente linhas partidárias. Tá? Os partidos mais à esquerda, né, os sociais-democratas e os verdes votaram a favor, assim como os liberais, que são da coalizão de governo, e os partidos conservadores votaram contra, assim como o Alternativa para a Alemanha. Tá? Então, se você cogita um dia estudar ou trabalhar na Alemanha, se você fala alemão, se você tem qualificações, né, enfim, talvez seja o caso de você dar uma olhada nisso daí, tá? E aí, se você achar um emprego lá e for para lá e estiver ganhando em euro, não esquece da gente. Aí cruzamos o Reno, meu caro Matias, onde a polícia francesa, né, realizou uma batida policial em Paris no último dia 20. Ah, Felipe, por que vocês estão noticiando uma batida policial qualquer? Porque foi na sede do Comitê Olímpico de Paris 2024. Tá? Estão sendo investigados por tráfico de influência e corrupção de fundos públicos. Ah, vá. Um mega evento? Poxa. Eu não sei do que. Eu nunca ouvi falar em corrupção em mega evento. Nossa. Eu nunca ouvi falar nisso. Um abraço para os ex-governadores do Rio de Janeiro. Mas, voltando aqui a falar sério, né? Inclusive tivemos uma notícia, né, triste nessa semana em Paris também. A gente vai falar de uma outra notícia semelhante no próximo bloco. Mas, na quarta-feira, dia 21, uma explosão causou colapso parcial de um edifício em Paris, deixou pelo menos 37 pessoas feridas, tá? Provavelmente causado por um vazamento de gás. Também em relação à França, o governo francês dissolveu o coletivo ambiental Soulèvement de la Terre, né? O SLT, o Revoltas da Terra, dizendo que ele incentiva e organiza atos de violência. Tá? O grupo, por sua vez, tuitou dizendo que não se dissolve uma revolta. Aí a gente cruza os Pirineus, vamos até a Espanha, tá? Mas, na verdade, vamos até as Ilhas Canárias, já que um bote com 39 pessoas vindas da África, que tentava chegar no território das Ilhas Canárias. Lembrando que as Canárias estão mais próximas do continente africano do que europeu. Ah, sim, sem dúvida. Inclusive, né, quando é o Las Palmas, que é das Canárias. E o, né? Tenerife também. O Tenerife, quando ele joga o campeonato espanhol, tem todo um problema de logística, né? Enfim, 39 pessoas morreram, né, quando esse bote naufragou. A maioria deles, especulada, são provenientes de países ali da região de Senegâmbia. Tá? Também na Espanha, né, o jogador de basquete James Ninagi, que é um jogador nigeriano do Barcelona, tá? Ele foi alvo de ofensas racistas durante a final do Campeonato Espanhol de Basquete, que foi entre Real Madrid e Barcelona. Tá? O Clube Barcelona, né, soltou uma nota dizendo que o Barcelona condena firmemente, né, as ofensas racistas que o jogador sofreu,
antes do terceiro jogo das finais e que espera que a ACB, né, a Liga de Basquete Espanhola, tome providências firmes, tá? Você tem imagens, inclusive, da chegada dos jogadores do Barcelona ao ginásio do Real Madrid e eles sendo alvo das ofensas. O treinador do Barcelona, né, que é o Jasikevičius, né, o Sarunas Jasikevičius, que alguns dos ouvintes que gostam de basquete talvez se lembrem, né, porque ele foi um jogador de basquete relevante, chegou a passar pela NBA, ele foi campeão europeu, né, pela Lituânia. E ele se tornou muito conhecido aqui no Brasil, e aí talvez alguns dos nossos ouvintes talvez agora façam essa relação, né? Quando em 2017, uma declaração dele numa entrevista viralizou, porque em 2017 o Augusto Lima, né, o jogador brasileiro de basquete, na época jogava pelos Žalgiris Kaunas, que é um dos principais clubes lituanos, treinado pelo Jasikevičius, ele pediu dispensa ali, eu não lembro se foi das finais, dos playoffs, para vir ao Brasil para acompanhar o nascimento da filha dele. E um repórter pergunta assim para o Jasikevičius, né? Você acha que a ausência do Augusto Lima foi prejudicial para o clube? Né? Se o Augusto Lima abandonou os companheiros dele? Alguma coisa assim, foi uma pergunta um pouco mais agressiva. E o Jasikevičius falou, olha, ele foi acompanhar o nascimento da filha dele. Ele até pergunta assim para o repórter, você tem filhos? Então um dia você vai entender, esse é o dia mais importante da vida do Augusto Lima, o basquete não é tudo isso, a torcida vai entender e tal, e ele viralizou aqui no Brasil porque foi uma resposta de fato muito bonita. E o Jasikevičius agora falou que na coletiva, né, que ele queria falar sobre o que aconteceu com James Ninage, que foi lamentável, que a Espanha repercutiu muito o que aconteceu com o Vinícius Júnior, né? E aí ele estava se fazendo referência ao Vinícius Júnior pelo fato do Vinícius Júnior ser um atleta do Real Madrid, né? E os torcedores do Real Madrid que realizaram as ofensas racistas nesse caso. E temos que falar sobre o que aconteceu. Isso tem que parar agora, porque não encaixa, acredito eu, com os valores do Real Madrid. E estamos muito bravos com o que aconteceu. E o detalhe é que o Ninage, ele foi, essa noite, draftado pelo Detroit Pistons. Tá? Ele tem apenas 18 anos de idade, tá? Já é a sua terceira temporada como profissional, ele que joga de pivô, tem 2,11 o rapaz, eu vou chamar de rapaz porque ele tem 18 anos, tá? Mas enfim. E desejo sorte pra ele. Você tá falando isso porque você torce pro Pistons. Não, mas eu tô falando isso justamente por sabendo das limitações da franquia de Detroit. Eu desejo sorte pra ele, é só o que eu posso desejar. Enfim, mas né, mais um episódio lamentável de racismo no esporte europeu. Aí da Espanha, a gente vai pra Islândia, meu caro Matias. Coisas que os bascos não podiam fazer. Né? Aliás, viralizou recentemente aquela notícia antiga, né, que a gente repercutiu no primeiro ano de Xadrez Verbal. Isso. E um monte de gente marcou a gente, né, porque vocês comem que tem isso, tudo aí. Mas, gente, já falamos há 8 anos atrás. Pois é. Pra quem não sabe ou não lembrou tal, na Islândia tinha uma lei. E era uma lei que obviamente não fazia mais sentido, mas o que acontecia? Na Islândia era legal você matar um basco. E aí alguém descobriu que a lei ainda estava em vigor, né? Porque ela nunca tinha sido revogada. E aí fizeram lá uma cerimônia de revogação, né? Chamaram políticos bascos, fizeram brincadeiras, enfim. Isso em 2015. Pois é. E agora a Islândia anunciou que vai suspender a caça de baleias, tá? Dizendo que... E era justamente, essa crise se deu por conta de náufragos de um baleeiro basco. Exatamente, que eles isso... mataram um islandês, né? Isso no século XVII, XVIII. Pois é. Alguma coisa assim. Eles disseram que questões como mudanças climáticas e o bem-estar animal levaram a essa suspensão, que vai valer até o dia 31 de agosto, enquanto será avaliado o impacto de um completo banimento da caça de baleias, afirmando que existe apenas mais uma empresa que tem licenças para caçar baleias, essa licença expira em 2023. E aí, vamos lembrar que tem um outro país nórdico, né, da bandeira da Cruz Nórdica, a Dinamarca, que semana passada realizou aquele... E aí eu vou usar os termos que a imprensa gosta de usar quando fala de países africanos, né? Que realizou aquele
Ritual bárbaro. Aquele ritual bárbaro e violento de origens medievais, em que eles encurralam baleias, né, ali nas baías. E elas, filhotes, né? Filhotes, inclusive, elas encalham, eles matam as baleias de forma covarde, a água fica vermelha, tá? E assim, antigamente, tudo bem, você tinha necessidade, porque é uma fonte de proteína que tem nessas regiões, é uma fonte de gordura, né? Era usado para abastecer lampiões e tudo mais, perfeito. 2023, galera. Não tem justificativa, dona Dinamarca, né? Especialmente se tiver, sei lá, se tiver alguém da embaixada dinamarquesa ouvindo, nem adianta mandar e-mail bravo. Porque isso daí é absurdo, é cruel, é bárbaro, tá? É antiquado, é tosco, é covarde, entendeu? E não tem necessidade em 2023. E finalmente só uma questão, eu fico imaginando um diálogo entre um basco e um islandês há 4 séculos atrás. São idiomas super tranquilos de entender. Né? O basco, então, é super tranquilo. E, finalmente, meu caro Matias, você anteriormente mencionou, né, o presidente do Quênia, quando a gente estava falando da cúpula na França, e o Quênia, né, anunciou essa semana a assinatura de um acordo comercial com a União Europeia. Tá? Foi uma cerimônia em Nairobi. Produtos quenianos serão isentos de impostos, tá, na União Europeia. A maioria dos produtos, tá, serão isentos de impostos. E produtos europeus para o Quênia sofrerão progressivas reduções de taxas nos próximos 25 anos. Tá? É claro que, né, existe um déficit nesse comércio, já que a União Europeia importa para o Quênia maquinário e produtos químicos, e o Quênia exporta basicamente produtos agrícolas, né, especialmente chá. Né? A gente já falou, inclusive, que os trabalhadores das fazendas de chá no Quênia sofrem regimes de trabalho, inclusive, extremamente abusivos em algumas situações. E aí tivemos o anúncio desse acordo, tá, que também vai prever um investimento de 1 bilhão de euros na economia queniana.